Pessoal, vamos continuar então a nossa conversa com o Marcelo, com a Carla. Estou aqui com a participação do Hélio, nosso produtor, que normalmente está aí atrás das câmeras. E o bom desses vídeos é que o Hélio também aparece. Opa! Para quem não me conhece, eu sou o Jean. A conversa está muito boa e o primeiro vídeo desse bate-papo fantástico vai estar aí na descrição do vídeo, no card final. Assistam porque vale a pena, a gente tocou em assuntos muito interessantes. Lembrando sempre que até a gente aqui no intervalo estava conversando, o que a gente está passando, Marcelo, que você mesmo esclareceu para mim, não é nada aprofundado. Sim. Até porque é um assunto muito vasto, né? Muito grande, é muita coisa, é muita informação para um vídeo de YouTube. Sim. Né? O que a gente está passando são alguns conceitos, alguns pensamentos baseados no estudo que você tem. E já emendando nisso, eu queria entender um pouco mais assim, na doutrina espírita, que segue o kardecismo, normalmente as pessoas chamam de kardecista, mas é espírita, né? O termo correto. A dedicação ao estudo das obras, ela é muito grande, ela é muito focada nisso. Explica um pouco disso daí pra gente. Jean, a doutrina espírita, ela pede muito, assim, Jesus sempre falou, eu não quero intelectos, eu quero pessoas, espíritos encarnados que estudem para ter um norte a seguir, saber como lidar com as situações, né? Nós temos as 5 obras básicas, né? Que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e a Terra, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? São obras, né, que vêm nos orientar, nos mostrar, dar um primeiro passo que nós precisamos para o Espiritismo, para a nossa vida aqui na Terra, para poder entender os porquês, né? Lógico, fora desses livros tem outras obras fantásticas, né, psicografados, né, por espíritos que vem trazer informações, como o André Luiz, né, o próprio Chico Xavier psicografou vários livros dele, né? Então, também são livros também até de uma leitura até mais, não sei se o termo seria esse, é mais difícil, tanto que para iniciante fica até muito carregado de você ler, porque você começa a ler, não todos, né? Mas assim, você não consegue concluir a leitura. Então existem também outras obras mais para principiantes, pessoas que ainda estão, principalmente pessoas que estão com aquela, vamos dizer assim, tá numa situação onde ela já está se erguendo, está saindo de uma tribulação muito grande da vida, procurou um tratamento espiritual, está se tratando. Então a gente sempre pede para ter uma procura de um livro assim, mais leve, mais suave. O conhecimento, hoje a gente precisa, porque assim, como é que nós vamos atuar, até mesmo, por exemplo, num trabalho de maca, de uma cirurgia, de uma magnetização, de um passe, se você não souber como manipular essas energias, como fazer, né? Lógico, a boa intenção ela é fundamental, porque às vezes, veja bem, é sempre bom frisar isso, às vezes você vai ter uma pessoa de autoconhecimento espírita, mas ela está ali, ela não tem tanta energia, tanta força como às vezes, vamos dizer assim, uma pessoa, vamos usar esse termo, analfabeta que está ali, não sabe ler nem escrever, mas ela está ali de corpo e alma, ela está com tanta boa intenção que ela tem muito mais energia boa, não que essa pessoa não possa ter, ela pode ter. Porque às vezes a soberba, por achar que sabe mais, por achar, né, que é uma pessoa importante, acaba atrapalhando. Isso ela contamina. Essa questão Sim. Da intenção, da vontade, de tudo que precisa ali, de um conjunto de coisas que são necessárias. Isso aí. Porém, não porque só tem boa intenção, você vê que uma coisa tá ligada. Precisa do estudo também. Porque como saber? Por que na hora que eu dou o passe eu tenho um jeito para poder retirar essa energia negativa, o outro jeito para poder energizar a pessoa, né? Aí, por exemplo, tem pessoas que na hora do passe dá o estalo do dedo, tem pessoas que não precisam. Eu, por exemplo, dificilmente quando eu dou o passe eu estalo o dedo, que também é manipulação de energia, você está manipulando energias, né? Como, por exemplo, olha que coisa interessante, né? Que a gente estava tendo até um estudo sobre Exus lá na Casa Espírita, né? Por quê? Precisa conhecer. A gente não pode se fechar só por uma coisa, né? Como, por exemplo, a gargalhada dos Exus é manipulação de energia.
né? Tudo tem um porquê. E como vamos saber disso? Precisamos estudar, precisamos buscar o conhecimento. E vale lembrar, nunca vamos saber de tudo. Nunca. Foi que nem eu estava conversando com vocês antes de iniciar o vídeo, com relação ao filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Né? Mensageiro da Paz, né? Desculpa. Então, assim, é que quando a Joana de Ângelo, que é a mentora espiritual dele, falou assim: para você começar a trabalhar, comece a ler o Livro dos Espíritos. E ele leu. Quando ele acabou de ler, acabei de ler, leia mais uma vez. Quando ele acabou a segunda vez, leia mais outra vez. Na terceira vez que ele acabou de ler, ele falou: agora vamos começar, mas continue lendo o Livro dos Espíritos. Porque cada vez que você lê as obras, qualquer tipo de estudo, de livro, você vai ter uma visão diferente daquilo. Vai te acrescentar mais. Também. Porque assim, quando você estuda e pratica ao mesmo tempo, as coisas começam a fazer sentido na sua vida. É aquilo que, por exemplo, você sabe que uma caridade, por exemplo, você sabe que para ser caridade você tem que fazer uma coisa sem cobrar. Você não pode fazer uma caridade esperando algo em troca, né? Aí o estudo te fala isso. Mas eu tenho a minha identidade. Eu sou um espírito milenar. Eu não sei o que eu fui em outras vidas, graças a Deus. Mas eu sinto o que eu sei. Por exemplo, a gente sempre sabe das coisas que precisa melhorar e fala, mas sempre tem aquela coisa pior dentro de você, que é aquilo que mais te aterroriza, que você não conta para os outros, ou que você tem vergonha. Todos nós temos isso. Todos nós temos, né? Então, assim, quando você começa a estudar e praticar, tudo vai fazendo sentido com relação a isso que você tem dentro de você. Você passa a respeitar os limites das pessoas ao teu redor. Você passa a ser mais indulgente e menos maledicente. O que é isso? Né? Que às vezes, eu parto do princípio assim, às vezes o que é óbvio para mim não vai ser para as pessoas que possam estar ouvindo. A maledicência, o que é a maledicência? É você chegar, falar mal de uma pessoa, é julgar uma pessoa, né? E Jesus falou: sejamos mais indulgentes. Se uma pessoa errou, né? Então o estudo está aí para te explicar isso. Se uma pessoa errou, a gente tem que pensar o seguinte: o que levou aquele irmão a errar? O que fez ele errar, cometer aquele erro? O que podemos fazer para ajudar esse irmão? E o que podemos absorver daquilo para a gente não cometer a mesma coisa? Porque por mais que você se sinta elevado espiritualmente, nós somos espíritos encarnados tendo experiência como seres humanos e somos falíveis, falhos. Então o que acontece? Hoje você está bem, mas eu costumo dizer que o amanhã Deus pertence. E é aquele ditado, né? Nunca diga que dessa água não bebereis. Né? Então, assim, você não sabe o dia do amanhã. Então a gente não pode julgar. Por isso que Jesus, quando chegou lá, falou: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Quem tem a alma limpa, leve, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Ninguém atirou a primeira pedra. Então, assim, e o Espiritismo e os ensinamentos nos mostram que nós somos espíritos milenares. Porque sem o estudo, como é que eu ia saber que eu era um espírito milenar? Como é que eu vou saber que eu estou aqui para evoluir espiritualmente? Que eu sou um espírito encarnado, né? Como é que eu vou fazer para ajudar as pessoas? Porque eu já sou um espírito que tenho tantas mais tendências. Porque se eu estou sabendo, se eu ajudar aquela pessoa, eu tenho um lugarzinho bom lá em cima, vamos dizer assim, então eu vou ajudar com segundas intenções. É a mesma coisa a pessoa que dá uma coisa e quer tirar foto para se mostrar para as pessoas que está ajudando. É onde na Bíblia, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a mão esquerda não sabe o que a direita fez. A gente não tem que provar nada para ninguém aqui na Terra. Porque quem está vendo que é Jesus, Deus, eles estão vendo que os nossos atos. A gente não tem que provar nada para ninguém aqui na Terra. Nós temos que olhar para a gente. E olhar para o próximo com compaixão, né? Para que a gente possa entender que, por exemplo, quando eu faço uma caridade de coração, amanhã depois que essa pessoa me vê precisando de algo, ela não me dá nada, não me ajudar em nada, eu não tenho que me sentir chateado com isso. Porque cada um dá aquilo que tem.
né? Então, e se amanhã ela precisar de ajuda e pedir tua ajuda, é que Jesus tenta nos ensinar através dos estudos. Abre os braços e acolhe aquela pessoa. Porque se você consegue fazer isso, é sinal que você tem muito mais evolução do que aquela pessoa. E faça com o coração, porque tem um tal do sentimento. É aquilo que eu falei. Eu posso enganar vocês todos aqui, mas a espiritualidade não. Entrando nessa questão dos estudos, que o Hélio também, bastante estudioso, junto com o Jean, a respeito dessas questões, eu vou perguntar para você assim, a gente tem visto uma crescente na Umbanda, em questão de estudos, eles estão associando muito o estudo do kardecismo, nessa busca do estudo do livro dos espíritos, livro dos médiuns e tal. E então, a Umbanda, ultimamente, ela está cada vez mais evoluindo o seu quesito de estudos. Antigamente era algo muito fechado ali. Hoje a gente já encontra muitos estudos a respeito disso, estudos sérios. E a gente percebe que as pessoas estão nessa busca, unindo, vamos dizer assim, essas vertentes do espiritismo. O que você acha em relação a isso? Você tem conhecimento dessa união que está acontecendo? Porque um exemplo que eu vou dar assim, antigamente você entrava nas casas espíritas, existia muita a tradição, apenas as imagens, as velas, o atabaque e agir em si. Hoje você entra nas casas, hoje você já vê o Evangelho segundo o Espiritismo no altar, você já vê a forma de posição do altar diferente, não tantas imagens como eram antigamente. Tem centros que nem tem imagens, na verdade. Eles têm as ervas, tem uma cruz, por exemplo, e eles recebem os pretos velhos, tem os baianos, tem os caboclos, por causa dessa união que houve do kardecismo com a Umbanda. Como que você vê essa questão dos estudos? Você sente, você que dá os seus cursos, que dá a aula sobre isso, você sente essa busca dessas outras religiões, dessas outras pessoas que praticam essas outras religiões no kardecismo, no estudo do kardecismo? Você pode ver, por exemplo, hoje até as próprias igrejas católicas estão mudando o seu jeito de agir dentro das igrejas. Estão sendo mais carismáticas. Porque elas estão vendo que se continuasse na época como elas eram, estavam perdendo seus adeptos. Apesar do Brasil ainda ser um país maior católico, né, do mundo, né, mas mesmo assim já baixou bastante e aumentou o número de espíritas, né? Eu vejo isso aí muito positivo, porque assim, outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, que, por exemplo, hoje tem espíritos encarnados também que têm a missão de entrar nessas religiões para poder se tornar mais flexível, com espíritos, são espíritos mais elevados, para poder fazer com que isso seja quebrado, esses paradigmas, essas coisas de julgamento de religião do outro, né? Porque, como o Chico falou, sendo por bem, é sempre bem-vindo, né? É sempre bem-vindo. Por que não, por exemplo, você, dentro de um tratamento espírita, receber um espírito, né, de um preto velho, de um caboclo? Você está ali para fazer o bem, né? E tem relatos, até mesmo em livros psicografados, de que, por exemplo, de casas espíritas, de não falar que não trabalha com espíritos assim, né? E aí o espírito sai, troca a roupagem dele e volta como às vezes um médico que já foi em outras vidas, e sendo que é o mesmo espírito. Então, um preto velho, por exemplo, que não é aceito naquela casa, ele sai e ele volta como se fosse um médico do espaço, por exemplo, sim, ali para fazer um tratamento de maca, por exemplo. O próprio Bezerra de Menezes tem um livro, né, que ele trabalha com o preto velho. Só que lá ele não se revela como um Bezerra de Menezes, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos cercados, por essa espiritualidade maravilhosa a todo momento. Eles só se denominam dessa maneira, dependendo da religião que recebe eles. Que nem o nome de guia, né? Às vezes o guia fala que é um nome, mas nem sempre é aquele nome, né? Às vezes ele fala um nome pra, assim, tipo, para deixar o médium confortável, né? O médium gosta, né? Daquele guia, né? Daquele nome, né? Estamos aprendendo, vamos aprendendo cada vez mais. Porque o guia elevado, você não precisa de um nome, de uma denominação. Isso aí. O importante de tudo, em mundos superiores, em mundos elevados, né, não existe religião. É todo mundo numa só religião, numa só crença.
né? Então, assim, as religiões, elas existem, como foi falado, conforme a evolução espiritual de cada um, né? E é necessário, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, que às vezes tem a gente tem que tomar muito cuidado no que diz, né, para não acabar atingindo e magoando certas pessoas da sua religião. E o intuito desse programa não é isso. Não é isso. O intuito disso aqui é a gente tentar mostrar que dá para fazer, dá para trabalhar todo mundo junto. Sim. Porque Deus é um só. Jesus é um só. Não tem, no centro espírita não existe um Jesus ali, aí na Umbanda é outro Jesus. É um só para todos, né? Só que, por exemplo, vou dar um exemplo com relação, não sei se eu vou conseguir clarear mais. Por exemplo, realmente tem as crenças, né? E as crenças têm os seus rituais. Como Jesus falou, sois deuses e não sabeis, pode fazer igual até mais do que eu, porque Jesus sabia manipular totalmente as energias para fazer a cura. Ele sabia, um espírito altamente evoluído, e nós ainda não. Mas, por exemplo, algumas pessoas precisam, por exemplo, do banho com sal grosso. Está errado? Não está errado. Porque ela acredita nisso. É que nem, por exemplo, uma pessoa que vai tomar um passe. Tem pessoas que estão sentadas lá, que se você não der um toquezinho de leve na pessoa, parece que ela vai achar que não tomou o passe. E tem gente que de longe, porque o passe você pode dar até à distância. Você não precisa também estar ali junto, né? Pode dar à distância. Então, por exemplo, com relação a ervas, não tem nada de errado. Mas que nós podemos fazer tudo isso sem ter esses rituais? Podemos. Porque cada um conforme a sua crença, a sua evolução espiritual. E não tem nada de errado. O que for feito para o bem é sempre bem-vindo. Os rituais é uma forma da pessoa ter um contato mais próximo, né? E aumentar a sua crença. Sim. É que nem na Umbanda nós usamos muito banho de ervas, acendemos velas, vocês no kardecismo vocês não fazem isso. Não. Então, nós acreditamos que a erva, ela tem sua vitalidade, ela tem sua energia, ela tem sua força. Tanto é que quando nós vamos colher uma erva, a gente pede licença, a gente conversa, porque é uma vida, a gente faz o nosso ritual do nosso banho. Então, isso daí é uma troca de uma vida com a nossa vida. É uma troca, realmente. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente manipula os pés de erva, porque senão você acaba matando elas. Elas sentem realmente tudo aquilo. E no caso do kardecismo, vocês não têm esse ritual, vocês não fazem esse ritual. Qual ritual? Vocês têm rituais que vocês façam lá dentro? A gente costuma fazer muitas orações, trabalho de energia, da energização, né? O passe é uma troca de energia. Essa energização que você fala, porque, por exemplo, nós na Umbanda a gente faz os trabalhos, os banhos de ervas, banhos de cachoeira, banhos de mar, essas coisas, que é uma forma da gente recompor a nossa energia. É como se fosse ligar lá a bateria, o celular na bateria lá para carregar, né? A nossa bateria a gente recarrega assim. Essa energia de vocês, esse recarregar a energia de vocês, é só as orações? Não, tem as orações, por exemplo, tem casas espíritas, por exemplo, kardecista, que trabalham também como a cromoterapia, que é a cura através das cores, você mentalizar a cor, né? Que mais? Reiki é reconhecido nas casas espíritas? Olha, o Reiki não tem como te afirmar com certeza sobre isso. Por exemplo, lá na casa espírita que eu trabalho, não se fala sobre o Reiki, né? É um trabalho também de energia, de troca, eles trabalham com pedras, né? Também com essências, né? Inclusive, eu fiz uma vez, há muito tempo atrás fiz, e me ajudou muito. Eu estava com um problema sério de coluna e me ajudou. Eu acho que tudo isso é a sua cabeça. É a forma que você entra ali e fala, eu vou entrar e vou sair curado. Né? Porque assim, se você for ver, Jesus quando curou o aleijado, ele falou, levanta-te, anda-te e não peque mais. Aí falou, muito obrigado por ter me curado, Senhor. Ele falou, eu não te curei. Quem te curaste foi a tua fé. Né? Então tudo é fé. Se você tem fé que aquilo vai te ajudar, aquilo vai te fazer ficar bem, você vai sair dali bem. Agora, a pessoa entra, pode ter o ritual que for, essências que forem. Se a pessoa entra ali duvidando e não acreditando, ela não vai sentir nada.
Ela não vai. Eu até brinco também nos estudos quando fala assim, quando tem pessoas que vão ao centro para assistir a uma palestra, porque desde o momento que você fala, hoje eu vou no centro, o seu tratamento já está começando ali. Então, por isso que você tem que começar a se policiar nos seus pensamentos. Porque tudo que você pensa, você plasma. E tem gente que fala assim, eu só pensei, mas eu não fiz. Pensou, tá errado também. Né? Então você tem que se policiar no que você vai dizer no seu dia a dia, o que você vai sentir, porque você já está tendo um tratamento. Quando você chega, no caso que eu estou falando aqui, na casa espírita, isso serve até para as outras religiões, você chegou lá no lugar que você vai para assistir a palestra, aí já está tendo também o tratamento espiritual em você. Só que o que acontece? A pessoa não se desliga. Chega lá, deixa o celular ligado, cabeça lá fora, pensando no que vai pagar, pensando naquele parente que brigou, naquele amigo que brigou. Na balada, né? de algo mais? Ou na novela que vai assistir. Aí chega lá dentro, aí na fila, que também as pessoas acabam errando, é a conversa paralela também na fila, que não deve ter, porque desde o momento que você entra, você tem que estar na mesma sintonia que a espiritualidade, para que tudo transcorra da melhor forma possível. Aí chega lá dentro, ainda por cima, né? Aí vamos dizer assim, fica com o olho aberto, outro fechado, o que está acontecendo, né? Aí sai dali e fala assim, eu não senti nada, eu senti um fraco, ou igreja fraca, né? Mas a culpa é do local? Não, a culpa é dele. É aquilo que eu falo, aquilo que eu aprendi também sobre a física quântica. Se você pensa positivo, você emana para o mundo positivo e o mundo te devolve positivo. Se você pensa negativo, você manda para o mundo negativo e o mundo te devolve negativo. Então aí a pessoa só pensa negativo, e nada dá certo, e quer que dá certo como? Né? E aí entra de novo o estudo que te ensina, te explica de que você, quando fica com o coração tão fechado com relação a tudo que está te acontecendo de negativo, e você não faz nada para melhorar, e você não, às vezes nem faz nada, é porque ela realmente não tem conhecimento para isso. Ela não sabe fazer, ela não sabe nem como começar isso, né? Então a vida dela fica patinando. Aí quando ela procura um lugar e ela sente no coração que esse lugar vai estar ajudando, e ela procura o estudo e o conhecimento, aí é onde que o estudo vai mostrar para ela, olha, eu preciso me acalmar agora, eu preciso entrar numa vibração boa, fazer uma oração para que a espiritualidade amiga me envolva em luz, me envolva em paz, e que tudo aquilo que tiver de energia negativa, e vale lembrar, nunca faça isso com raiva. Mesmo que você saiba que são irmãozinhos que se encontram nas trevas, porque lembre-se, nós também já fomos das trevas, tá? Nós também já fomos obsessores, nós também já infernizamos as pessoas. Então, para afastar eles, até o termo afastar fica muito pesado. Para a gente poder ajudar eles, conduzir, né? Você tem que ter compaixão. Então, peça coisas boas e peça para ele, que afaste, que leve para o tratamento espiritual, que seja direcionado com a espiritualidade para ajuda e que te envolva em luz e paz e proteção. E você vai notando que nesse momento você vai se sentindo mais leve. Às vezes fala assim, mas ainda estou sentindo alguma coisa, porque às vezes a energia do irmãozinho estava tão pesada que ainda não se dissipou totalmente do seu corpo físico e do seu espiritual, né? Então, e aos pouquinhos vai sair com relação a isso, vai saindo. Então, por isso da importância do estudo, do conhecimento e a prática, lógico, a gente precisa praticar. A prática, gente, tem gente que fala assim, mas aí eu vou ter que estudar e vou ter que trabalhar no centro todos os dias. Não. A prática mesmo, porque trabalhar no centro ou na igreja é muito fácil. Todo mundo, se alguém pisa no seu pé, não, fui eu que deixei meu pé na sua frente, não precisa pedir desculpa, mas é fora da igreja ou do centro espírita, basta um carro fechar você que, nossa, né? Fazer uma guerra, né? Então o que acontece? A nossa verdadeira tarefa está aqui fora. É ser espírita, é ser umbandista, é ser católico, é ser protestante aqui fora, é colocar em prática. É no dia a dia. Não adianta vestir a roupa de bondade para ir no centro ou na igreja ou no centro de Umbanda, na casa espírita, isso, e sair de lá, colocar a roupa de ser humano cheio de falhas e ficar perpetuando as suas falhas para ficar lá estagnado, igual a gente falou no primeiro vídeo. Aí. Assistam o primeiro vídeo. E vale lembrar o seguinte, Jesus sabe das nossas falhas e sabe que nós vamos errar. O fato da gente errar e já ter a consciência de que errou e vai tentar
fazer diferente, já é uma evolução. Porque se você olhar para trás e falar assim, gente, eu errava antigamente, mas eu não tinha consciência e continuava errando. Hoje não, eu já estou errando, mas eu já estou... Opa, peraí. Que eu tô errando. Então, quer dizer, e lógico, quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado. Tem essa responsabilidade também. E também não adianta, tipo assim, então eu não vou fazer nada, porque aí eu não fazendo nada, não esqueça, ó, o que está aqui e o que está aqui, a espiritualidade sabe. Então não adianta fugir. Quem tem a mediunidade ostensiva, precisa desenvolver, procura uma casa espírita para você trabalhar, procura ou a religião que você quiser, fique à vontade, porque, como foi dito aqui, não existe a melhor religião, existe a melhor religião é aquela que consegue fazer a transformação moral do homem. Siga o seu coração com relação à religião que você quer seguir. Se você se sente bem, de coração, isso, né? entregue-se de coração. Entregue-se de coração, não porque por modinha, porque um vai, outro vai, ou porque falaram que é bom, não. Você tem que ir lá, você tem que sentir realmente que aquilo é importante para você, que aquilo te faz bem, que aquilo melhora você como pessoa, que te aproxima de Deus. Então isso é muito importante, porque acontece, uma coisa que você falou, acontece, o Hélio vai reforçar isso comigo, Jean, que a gente presenciou muito. A pessoa, ela chega lá, ela tá com um problema enorme, aí ela chega lá no centro e ela vai lá pro guia e pede a gente fala o milagre que o guia faça. O guia, ele auxilia você, ele te ajuda, ele te aconselha, ele te mostra um caminho. Mas quem vai fazer esse caminho é você, e não é ele. Ele te mostra o caminho, ele te orienta, te aconselha, te dá o norte de onde você tem que ir. Quem vai fazer essa caminhada é você. Então não adianta depois você sair de lá e falar, eu fui no centro tal, falei com fulano de tal e não resolveu a minha vida, né? É que nem o Marcelo falou lá, que a pessoa sai do passe lá e fala, esse centro é fraquinho, né? Quer dizer, não vai mudar. Se você não mudar, se você não procurar realmente a sua mudança, não adianta, porque não vai mudar. E o importante de tudo isso que Jesus falou, ele nunca disse que vai fazer as coisas pra gente. Ele falou assim, faça a sua parte, que o céu te ajudarás. E isso que é importante de lembrar. Porque assim, a gente está aqui para aprender. Lógico, no momentos difíceis, no momento de desespero, a gente através de uma oração, ou às vezes vai dar um guia, vai te dar uma orientação, ele vai te mostrar, olha, você precisa fazer assim, assim, assado. Mas é você que tem que andar com as suas próprias pernas. O conhecimento é a base para que você possa andar num terreno cheio vamos dizer assim, cheio de pedras, né? Que vai te dar, eu costumo dizer isso. Quando a gente não tem um conhecimento e a gente está perdido num monte de coisa da nossa vida, dos problemas, em tudo, a gente vai andando descalço num terreno cheio de pedras pontiagudas, onde você pode se machucar a qualquer momento e machucar seriamente. Quando você busca o conhecimento, você tem a noção de que nós estamos aqui para aprender e que Jesus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. É como se você revestisse o seu pé com uma, vamos dizer assim, a grosso modo, uma bota, e as pedras vão continuar lá, mas você vai conseguir andar com mais facilidade com isso aí. Tá? É assim que eu costumo dizer, porque a gente precisa passar por isso. Lógico, quando nós temos toda uma programação reencarnatória. Então o que acontece? Você reencarnou. Se você, encarnado, está mostrando, está superando as expectativas, está entendendo os porquês, está tentando melhorar, fazendo o esforço que é preciso para melhorar, muitas coisas que você poderia estar passando aqui, deixa de passar. Porque você está entendendo o teu objetivo aqui na Terra. Agora, se não tiver, você vai passar. Isso é punição? Não, isso não é punição. Isso é aprendizado. Porque como é que nós vamos chegar lá na frente como espíritos evoluídos, espíritos perfeitos, e amanhã, depois de receber uma missão de ser algum mentor, ser qualquer outro tipo de função para ajudar o próximo, se a gente não tem as experiências? Como que uma pessoa, como uma pessoa vai gerir uma empresa, vou usar esse termo, uma empresa de grande porte, se ela não tem ela não é capacitada para isso? Essa empresa ela vai fechar, ela vai falir. Ela não tem como estar ali naquele lugar. É a mesma coisa a gente na nossa experiência espiritual na Terra e no mundo espiritual. Nós vamos angariando experiências
Isso vai se chamando evolução, nós vamos evoluindo, e aí vamos entendendo, estamos aqui para aprender o que é o amor. Porque você pode prestar atenção em qualquer religião fala muito sobre amor. Amor, ela está sempre em todos os ensinamentos, todos. Porque nós não sabemos o que é o amor ainda. De fato, nós não sabemos. Porque é que nem um trabalho de um mentor, por exemplo. O mentor, o nosso espírito, um espírito de proteção, o nosso guia, como vocês gostam de chamar, né? Ele é imparcial. Ele respeita o livre-arbítrio. Toda espiritualidade que se encontra na luz, que está no lado bom, tem que respeitar. Porque se Deus, Criador do céu e da terra, Pai de todos nós, respeita o livre-arbítrio, todos que estão abaixo também respeitam. Então, assim, não é que às vezes fala assim, parece que meu anjo da guarda se afastou de mim. Muitas vezes ele pode se afastar por respeitar o seu livre-arbítrio, os seus desejos, ou aquilo que você quer. Lógico, ele vai emanar energias para você? Ele vai emanar energias boas para tentar fazer com que você por si caia em si. Mas aí se você decidiu fazer uma coisa e essa coisa é errada, ele não pode interferir. Ao contrário dos nossos irmãozinhos que se encontram nas trevas, que aí eles não respeitam o livre-arbítrio, né? É o contrário. Então é por isso que a oração ela é muito importante na nossa vida. A oração para dormir, para agradecer o dia que teve, para ter uma noite de sono muito boa, porque quando nós dormimos, nós temos o desdobramento, onde o espírito sai do corpo físico para poder, vamos usar assim, é o recreio do espírito, porque isso aqui, gente, isso aqui é uma prisão para o espírito. Nós estamos aqui porque precisamos passar, né? Então, assim, e aí, para onde que eu vou quando eu estou dormindo? Eu praticamente sou eu que decido através da minha conduta do dia a dia, da minha oração, que é feita de corpo e alma, e aí eu durmo. Quando acordar, orar por ter tido uma noite de sono e pedir para que possa ter um dia maravilhoso e peça para o coletivo. Porque a oração, quando você ora para as pessoas, isso também é caridade. Isso também é uma caridade, né? E aí agradeça até pelos problemas que você está passando, porque é os problemas que vai fazer você amadurecer, vai fazer você enxergar a vida de um outro prisma, evoluir, porque os problemas também são necessários. É o tipo do ditado, é o mal necessário. É quando assim, lógico, tem espíritos encarnados que conseguem aprender pelo amor, que não é a maioria, né? Que foi o meu caso também, que ainda estou aprendendo muita coisa, né? Então, assim, a gente precisa da dor para poder evoluir. Mas a dor, ela pode ser amenizada quando a gente entende que nós estamos aqui para isso, e isso aqui é temporário. Isso aqui vai passar, né? Ah, mas eu queria ser feliz. A felicidade não é deste mundo, a felicidade plena não é deste mundo. Existem momentos felizes. E quando tiver momentos felizes, eu costumo até brincar com o pessoal do estudo, falo assim, veio a hora do momento feliz. Aproveita, curte, né? Faça suas orações, faça os seus trabalhos que tem que fazer, porque o momento feliz vai passar. E vai vir momentos de dificuldade. E enquanto estivermos encarnados num planeta de provas e expiações, vai ter momentos felizes, momentos ruins, momentos felizes, momentos ruins, e até o último dia da nossa jornada aqui na Terra. Muito interessante. Uma coisa que é muito, muito bom, que você falou agora aqui, na Umbanda a gente escuta muito isso, né, Hélio? É muito importante, Jean, destacar. As pessoas, na Umbanda a gente vai, até os mensageiros falam pra gente, você virá a Umbanda ou pelo amor ou pela dor, né? Normalmente vão pela dor. A grande maioria chega pela dor. Ela chega num momento assim de desespero e tal. E voltamos lá no primeiro vídeo, gente, assiste o primeiro vídeo que tá muito legal. Que a gente fala assim que a pessoa no momento da dor é que ela tem uma prece, uma oração sincera, que é aquela coisa que vem do coração. Então aí ela consegue aquilo que ela quer, que ela precisa, e aí ela vai embora. E nunca mais
Nunca mais volta e nem olha para trás e nem sequer agradece, que é o que você falou, né? Sejamos gratos, né? Quando a gente levanta fazer aquela oração e tal, sejamos gratos por tudo que nós temos na vida. E as pessoas realmente, existe essa ingratidão. Quando a gente começou no vídeo, foi falado que você ia falar sobre os aflitos, né? E aí, lá no primeiro vídeo, gente, assiste que vocês vão gostar. Top, tá top. Então, o que acontece? Eu percebo que os aflitos somos todos nós, né? Nós todos somos os aflitos. E nós criamos essa situação em si, né? A gente cria essa própria situação. Eu achei interessante no filme lá do Divaldo Franco, quando a Joana de Anjos fala para ele assim, todo o mal que te acontece, é você mesmo que deseja isso aí. Você que traz isso para você. Olha que interessante isso, né? Porque é verdade, a gente sofre por coisas que às vezes nem está acontecendo. A gente imagina coisas lá na frente, porque vai acontecer isso, por que não pensar o contrário? Por que não pensar, poxa, vai acontecer coisas boas? Não, porque o mal ainda está tão entranhado dentro da gente que a gente deixa isso A tomar primeira conta. coisa que vem é o mal. Eu lembrei agora um trecho do filme de Chico Xavier. Interessantíssimo você estar assistindo aquele momento que ele está no avião, e o avião passa por uma turbulência e aí ele começa a gritar, né? E o Emmanuel chega nele e fala, por que você está gritando? Não foi isso que ele falou? Aí ele falou, você não está vendo o que está acontecendo, né? Nós o avião, né? Nós vamos morrer mais ou menos nesse sentido, eu não sei dizer as palavras certas agora que eu não lembro. E aí ele falou assim... E qual o problema, né, do avião que estava acontecendo, e qual o problema que está acontecendo? Mais ou menos assim, qual a diferença de você para os outros, né? Aí ele falou assim, eu não quero morrer, ele falou, e começou a gritar de novo, ele falou, então morra com dignidade, aí ele fala, então morra com dignidade. Assistam o filme também, que vocês vão gostar, que lá tá mais detalhado, é até engraçado, a gente assiste o filme e a gente ri, porque Emmanuel fala para ele assim, morra com dignidade. Ele fala, por quê? Porque não existe diferenças entre a gente, né? Não existe, não é porque... Chico Xavier, olha que alma evoluída. Qual dimensão que o Kardec, vocês kardecistas falam que ele está? Tem um livro que... Porque nós estamos na terceira dimensão, né? Vocês falam terceira dimensão. Ele está onde? Na quinta dimensão? Não consigo nem imaginar onde que ele está. E ele passou por esse momento, né? Como ser encarnado. Então eu falo assim, todas essas coisas que você está trazendo para nós aqui, que faz a gente refletir mesmo, faz a gente refletir de verdade, no ímpeto pessoal de cada um. Eu acho que o Jean, o Hélio, tá passando por esse mesmo sentimento que eu, Com né? certeza. Faz a gente fazer... Porque é como se fosse flash, você começa a lembrar de certos momentos da sua vida e começa a entender o porquê de tudo isso. Às vezes vocês procuram respostas, vocês vão no centro, vocês querem que o guia dê respostas para vocês querem que no momento... tem essa diferença do kardecismo, né, para a Umbanda. Porque na Umbanda as pessoas elas falam com os guias interagem, aquela coisa toda. Você vai lá no kardecismo, você toma um passe, não existe o passe e tudo, mas não existe esse diálogo que nem tem na Umbanda, né? Ele é mais restrito. Mas por que isso? As pessoas elas têm a necessidade de ouvir, né? Ela tem a necessidade de ouvir aquela troca, aquela interação, mas nem sempre precisa dessa troca. Porque que nem você falou aqui, voltando ao que você falou, é o que você realmente procura, que está aqui dentro, certo? Que você procura, o que você vai ter. Então, às vezes, você não precisa falar. Às vezes, o seu silêncio fala por você, né? Então, às vezes, quando você está dentro de uma gira no centro, numa gira de Umbanda, o guia está lá te dando um passe e ele não está falando nada com você. Mas você talvez quer que ele aquele fale. momento que ele está falando mais. É o momento que ele mais está falando com você, é o momento que ele mais está agindo. Um outro problema que eu vejo também são aquelas pessoas que elas vão com essa necessidade de ouvir, mas a necessidade de ouvir aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas já esperam escutar. Exatamente. E isso é muito ruim, né? Exatamente. Cria frustração, cria ansiedade, que é o Críticas. problema que você estava falando agora há pouco, né? A gente já leva para o lado negativo. E acho que é isso, né? É esse tipo de comportamento que leva para o lado negativo. Exatamente. Porque Porque a pessoa, as pessoas já geram expectativas do que elas querem, né? E infelizmente não existe milagre de prateleira, né? Exatamente. Não é ir lá, eu quero um milagre azul ou amarelo. Tem lugar que vende, né? Você vai funcionando. Críticas à parte, tem lugar que infelizmente vende. Mas a questão do passe, assim, pra gente já encaminhar para o encerramento, enquanto vocês estavam falando,
falou-se muito em passe na questão da energia. E eu estava pensando o seguinte, a Carla comentou com a gente do passe no centro de Umbanda, você falou do passe na casa espírita, né? Que a gente não chama de kardecista justamente pelo que você explicou, é muito mais amplo do que Kardec. A obra de Kardec é tipo a janelinha que ele abriu para que a gente enxergasse um pouquinho daquele inicial, mundo, né? Mas eu vejo também a questão da energia que se emana pelas mãos, de saber manipular aquela energia, que a gente vê isso nos guias, né, os médiuns da Umbanda, a gente vê isso lá no centro, né, na casa espírita, no centro, e a gente também vê isso nas orações evangélicas. Eles sempre usam a mão, talvez eles nem percebam o que eles estão fazendo, mas eles usam. E na católica. E na católica. Em todas as outras. Se você for no budismo, sempre tem a questão das mãos. Então eu acho o seguinte, mesmo que cada um escolha um time, no final o jogo é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. É nós e ele. Isso aí. Né? E todo mundo acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa. Que eu até vejo, a gente hoje muita rede social, às vezes eu vejo alguns vídeos de religiões protestantes e você observa e você fala, nossa, mas tem muito de Umbanda nisso, tem muito de espiritismo nisso, certo? Assim como... Tem pastores que eu particularmente conheço que eu vou falar pra você que eles têm tanta espiritualidade, que na hora que eles estão lá no culto, só deles chegarem perto da pessoa, que eles põem a mão na pessoa, eles costumam pôr a mão no ombro da pessoa assim, tem igrejas que colocam a mão na cabeça, as coisas acontecem ali, entendeu? Então realmente é o que você fala, nós agimos todos, na verdade, em momentos diferentes, mas acaba sendo uma coisa só. Tudo direciona ao mesmo caminho. E vale lembrar que todos nós, independente da nossa religião, nós somos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. Todos somos energia, né? Vindos da mesma fonte, né? Sim. Isso aí. Pessoal, antes de pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, eu quero pedir para que os nossos amigos, posso chamá-los assim, claro, façam aí as considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento e com certeza vamos gravar muito mais coisas para levar para vocês. Com certeza. Carlinha, primeiras damas. Muito obrigada. Queria agradecer vocês mais uma vez essa oportunidade, o Marcelo por ter aceitado, por ter vindo, que conhecimento, que troca, né? Porque às vezes a gente vai conversando no dia a dia alguma coisa e sempre nessas conversas são diferentes, a gente agrega muito conhecimento e é um pouco de conhecimento de cada um, porque cada um tem um tipo de conhecimento e junto a gente chega num consenso e isso evolui a gente mesmo. É um sentimento de muito amor dentro do coração, muita paz, assim. Nesse momento eu sentindo muita paz. Agradecer vocês que estão nos assistindo, se vocês puderem, divulgue essas informações para as pessoas que vocês conhecerem, porque conhecimento é muito importante para a evolução, como o Marcelo falou muito aqui, sem sombra de dúvida. Se vocês forem nas suas casas, se vocês forem nas giras, vocês já vão se sentir de uma maneira diferente, vocês vão ver os mensageiros de uma forma diferente, né, com esse conhecimento que vocês estão recebendo aqui. Agradecer realmente, hoje a palavra é gratidão. Gratidão à espiritualidade que nos concedeu este momento hoje aqui todos reunidos. Gratidão a todos nós que estamos reunidos. Gratidão. Marcelo. Eu quero agradecer a você, Jean, Hélio, a Carla, né, por ter cedido também um espaço aqui pra gente. Sempre. Foi com muito prazer, com muito carinho de estar aqui, passar um pouquinho do conhecimento para vocês. Eu vou dizer para vocês o que eu falo sempre lá nos estudos, né? Não desistam de vocês. Jesus acredita tanto na gente, tanto, que a gente precisa ter essa fé em nós também, né? Nós somos luzes, nós temos centelhas de amor dentro do nosso coração, dada para o nosso Pai. E a gente não foi criado para perder. A gente perde, a gente se encontra às vezes em situações difíceis porque nós criamos isso, né? Então, se a gente pode criar uma situação difícil, se a gente for olhar, a gente consegue também criar situações boas para a gente. Então, a gente tem que acreditar mais em nós, em Deus, em tudo que está ao nosso redor.
né? Respeitando as pessoas ao nosso redor, respeitando os limites de cada um, sendo menos maledicente, praticando mais a indulgência, né? Porque todos nós somos passivos de erros. Todos nós, por mais a boa fase da sua vida que você tiver, como foi dito aqui, o amanhã a Deus pertence, né? Então, assim, a gente não sabe o amanhã, o que está nos reservado para o amanhã, né? Lógico, se a gente está plantando coisas boas, nós vamos colher coisas boas. E se em caso acontecer alguma coisa, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, Jesus, que era um espírito evoluidíssimo, não precisava nem ter passado por que ele passou, mas ele veio aqui na Terra para quê? Ele podia ditar tudo de lá através, né? Podia ser tudo psicografado nas Bíblias aqui, né? Então, assim, ele veio para mostrar através do exemplo, né? Que se ele conseguiu, nós podemos conseguir. Eu tenho comigo, assim, todas as vezes que eu me sinto mal e eu me sinto ingrato por tudo, porque às vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós somos ingratos. Eu falo assim, Marcelo, eu converso muito comigo, Marcelo, olha o que Jesus passou e não precisava, e sem reclamar. Você está reclamando de quê? Né? Por que você reclama? Tem gente muito pior do que você. Tem gente que não tem um teto para morar. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que dorme numa guia de sarjeta, debaixo de marquise. E você tem casa, você tem uma cama confortável. Não pode ser um palacete, mas você tem um lugar para se abrigar do frio, da fome, de tudo. Então vamos olhar mais por esse lado. Vamos olhar as coisas boas, a família que nós temos, os vizinhos que nós temos, os amigos que nós temos. Até os nossos inimigos não estão na nossa vida à toa. Nós estamos aqui, não existe o acaso. Acreditem em vocês. Orem, elevem o pensamento, porque quando nós elevamos a nossa vibração, o mal não consegue nos atingir. Então, se eleve, se proteja, porque está em nossas mãos. Como Jesus disse, faça a sua parte, que o céu te ajudará. Assim seja. Quer comentar alguma coisa? Não. Pessoal, é o seguinte, a gente está encerrando agora. Eu acho que cabe já deixar o compromisso de nos encontrarmos de novo, Com certeza. porque com certeza tem muito assunto, tem muita coisa. Quero que vocês que assistirem esse vídeo comentem, digam quais são as dúvidas sobre o que vocês gostariam de ouvir, porque o Marcelo tem um conhecimento muito vasto, somado ao da Carlinha e o Hélio. Eu não me coloco no meio, pessoal, porque eu sou aquele aluno do fundão. Mas os três, eles podem trazer esse bate-bola, esse conjunto de informações, mas seria muito interessante saber o que vocês têm ainda de dúvida para que a gente possa se reunir novamente e ver como esse vídeo repercutiu e o que a gente pode trazer no sentido de auxiliar as pessoas a entenderem melhor a sua própria espiritualidade. Que no final, esse é o nosso objetivo. Se a dúvida das pessoas é sempre esse, né? Entender a sua própria espiritualidade. Então, por isso que eu tenho gratidão pelo canal de vocês, por vocês estarem levando essas informações, porque eu não sei se o Marcelo sentiu assim, o Hélio sentiu assim. Você se torna uma pessoa até privilegiada, porque quando eu comecei lá atrás, né? Vamos contar a idade, né? Mas lá atrás, tudo era muito difícil. Era um tabu, assim. Você não podia falar nada. E não tinha com quem você falar. Então, quando você tem algum respaldo, quando você tem algum caminho que te dá uma orientação, fica mais fácil de você saber o caminho que você tem que seguir e você não fica perdido, né? Mas eu tô fazendo essa interferência, galera, porque antes do Jean terminar, que eu queria fazer um pedido pro Hélio, né? O produtor. Coloca o vídeo do Divaldo Franco pra galera, coloca o vídeo do Nosso Lar, coloca o vídeo do Chico Xavier pra galera assistir, porque é muito, muito, muito legal. Com certeza, a gente coloca nos cards. Obrigada, galera. Pessoal, agora então para encerrar, nesse vídeo eu não vou pedir para vocês curtirem nem se inscreverem, isso vai ficar pela consciência de vocês, pelo entendimento de vocês sobre esse conteúdo que a gente está trazendo. A nossa intenção é muito nobre. E caso vocês tenham percebido que estamos todos aqui cansados, eu vou resumir, se a Carlinha ou o Marcelo quiser complementar. Quando a gente se reúne, faz todo um ritual para se preparar para falar desses assuntos, a gente atrai da espiritualidade os aflitos, Sim. que vêm aqui também buscar um pouco da energia que essa conversa emana.
e da luz que a gente procura proporcionar. E a nossa energia acaba sendo de alguma forma afetada, porque a gente está se doando, né? É mais ou menos isso, né? Sim, e a espiritualidade, lógico, que está amparando o local, ela também depois ela vai nos energizando para que a gente possa sair daqui melhor do que quando chegamos, né? Porque como nós fizemos todo um preparo do ambiente, né? Porque com certeza a gente ia ter visitas do mundo espiritual, né? Então tem aqueles espíritos que vêm e têm o merecimento de estar aqui para poder aprender, por estar aqui para poder saber o que está acontecendo com eles, mas tem aqueles que não querem e querem fazer bagunça, né? E a gente, por ser médium, então assim, a gente acaba pegando essas energias e às vezes acaba nos afetando, às vezes até para raciocinar, para responder, para levar vamos dizer assim, uma palavra mais fácil para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, lógico, a gente tem horas que a gente se sente meio sonolento, a gente se sente mal, mas daqui a pouco dá vamos dizer assim, um up, né? Dá uma levantada, uma erguida, porque a espiritualidade, amiga, também ela está agindo sobre isso. Tá certo. Pessoal, então eu vou pedir que curtam o vídeo, compartilhem com os amigos para espalhar um pouco de conhecimento. E se inscrevam no canal. Tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus, gente.